Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje vamos falar sobre um personagem bíblico, Filipe, um dos diáconos. Ele, impulsionado pelo Espírito Santo, vai a Samaria, lugar que Jesus outrora havia advertido para que os apóstolos evitassem devido à circunstância religiosa dos judeus com os samaritanos. Havia muita discussão e Jesus, muito cauteloso, prudente e sábio, instruiu os meus para que evitassem. Mas chegou o momento de que alguém entrasse lá e Filipe foi. Então esse é um dos personagens que eu vou mencionar hoje, nesse aspecto de evangelização, de palavra, de conceito, de transformação. A outra pessoa que aparece junto nesse contexto é a rainha de Candace. Candace era uma região ao sul do Egito, onde as mulheres ocupavam cargos importantes dentro do reino que fora do Império Kush ou do Império Meroé. Elas ocupavam cargos dignos e de grande responsabilidade. O outro personagem é o eunuco e os outros dois apóstolos, Pedro e João, e um outro tal chamado Simão, que era um morador de Samaria, que era um homem que fazia trabalhos relacionados a curandeirismo. E Filipe descendo a Samaria, as pessoas começam a ouvi-lo e a grande transformação de vida de pessoas naquela localidade. Inclusive desse Simão, que quando ouve Filipe falando, anunciando, ele aceita a mensagem e batiza-se. No entanto, quando Pedro e João descem para lá para impor as mãos para que os mesmos deste que Filipe havia anunciado que ficassem cheios do Espírito Santo, aqui vemos um tipo de uma regra, de uma questão de conceito relacionado a um diácono e aos outros que eram apóstolos. Era algo para ser supervisionado, digamos assim. Supervisionar se o jovem Filipe estava fazendo um trabalho eficiente e correto. Vamos levar desta interpretação. E fala da minha interpretação. E Simão, vendo que quando eles impuseram as mãos sobre essas pessoas e ficavam cheios do Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que também tivessem a mesma possibilidade de ganhar dinheiro, já que ele fazia curandeirismo e levava alguma vantagem naquela localidade. Pedro o repreendeu: fique com o teu dinheiro e caia sobre ti toda essa maldade que tu pretende a fazer, achando que o Espírito de Deus se compra com dinheiro. No ato que Pedro fala isso, ele fica temeroso e pede que orassem por ele. E ele recebeu a oração e daí nesse momento parece que ele se converte. Aí nós temos a passagem que o anjo do Senhor fala para Filipe ir até a faixa de Gaza, um lugar deserto. E o anjo do Senhor aqui que eu me refiro, que aparece bastante anunciado no Antigo Testamento, aqui um anjo do Senhor aparece. Eu vou falar da minha interpretação, que um anjo do Senhor era um dos apóstolos, que disse para ele: agora Filipe, desce a faixa de Gaza. A representação humana personificado
em pessoa reta, com o Espírito Santo na sua vida. É um anjo do Senhor, não se refere ao anjo de Deus que desce na terra para falar com Moisés, com Maria, com José e tantos outros profetas. Eu correlaciono esse anjo do Senhor, um dos apóstolos, que falou para ele. E ele desce, chegando lá, havia um cortejo que voltava de Jerusalém, que era um período de adoração. E os etíopes estavam subindo, junto com a rainha de Candace, e esse mordomo-mor, o eunuco, estava sentado no seu carro, lendo uma passagem de Isaías, que falava sobre o cordeiro que era levado como se um homem fosse, como um cordeiro levado para a tosquia, e ele mudo, e ele ia ser retirado da terra, porque ia ser morto. E quando Felipe se aproxima do carro, pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? Eunuco fala com ele: como vou entender eu se não tem alguém que explique? E Felipe, discorrendo as escrituras, explicou tudo para o eunuco. E eles, chegando perto de um pé d'água, olharam. O eunuco disse: o que impede que eu seja batizado? E Felipe disse: se você crê realmente em Jesus Cristo, o Jesus, Filho de Deus, que é o Filho de Deus, tu pode ser batizado. E ele disse: eu creio. Então foi batizado, e naquele momento o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e nunca mais ouviu. E aparece Felipe em Azoto, depois foi para Cesareia, continuando a sua evangelização. Outro aspecto: como é que o Espírito do Senhor arrebatou o Felipe aqui? Daí as pessoas, alguns pregadores, até para trazer uma certa aspecto de coisa extraterrestre, ou extraordinário, ou surreal, ou extraordinário, que Felipe desapareceu da frente do eunuco e apareceu em Azoto do nada. Foi um teletransporte, segundo alguns que falam sobre no aspecto da ciência e do mundo da ficção. Eu entendo que o Espírito do Senhor o arrebatou, ou seja, arrancou ele dali, de uma forma espiritual, falando no coração, no íntimo do coração dele, já que não tinha um apóstolo como anjo do Senhor para dizer: Felipe, agora tu vai até a região de Azoto e depois para Cesareia. Azoto ficava, ou fica ainda, a 4,5 km aproximadamente da região onde ele estava, ali na faixa de Gaza. Vou voltar para cá. Eu entendo dessa forma que o Espírito do Senhor o arrebatou dessa maneira, falou no íntimo do coração dele e disse: vai. E eles nunca mais se viram. Foi simplesmente isso, porque ele desceu para o Egito, o eunuco com a rainha que ele servia, como mordomo-mor, como tesoureiro, tinha as suas funções administrativas dentro do reino de Cuxé. E Felipe continuou a sua jornada e nunca mais se encontraram. Foi isso que aconteceu. Então, para algumas pessoas que falam dentro de um ministério, tem que ter o marabalismo, tem que ter a pirotecnia, o fogo estranho, tem que ter o reteté, o sapatinho de fogo, porque se não acontecer isso, Deus não está operando. Se não falar com uma mensagem com voz entonada e
fazer uma rajada de línguas estranhas a qual ninguém entende o que se está dizendo, não tem poder de Deus. Aí eu faço uma referência quando Elias estava na caverna e havia muito barulho do lado de fora da caverna. Era trovoadas, relâmpagos, ventos fortes, granizo, saravaida de pedra, barulho. E Elias não escutava a voz de Deus. Quando houve a calmaria, tudo se cessou. E aí Deus falou no coração dele. Aí ele ouviu a voz: Elias, sai para fora desta caverna que eu deixei lá em Israel mais de 7.000 que não se curvam perante a Baal. E hoje nós temos alguns dentro do próprio local que era para não ter, se curvando a Baal, o Deus Mamon, o dinheiro. E por dinheiro esse irmão quis comprar uma porção do Espírito Santo de Pedro e João. E como eu falei anteriormente no outro vídeo sobre Deus não é um bolicheiro de balcão, negociante de porcentagem, não toma lá da cá, isso é coisa de homem. Então, quando nós entendemos Deus dentro da sua essência natural, divina, extraordinária, que às vezes nós mesmos não compreendemos, mas entendemos dentro de uma dimensão humana aquilo que é de Deus, mas com o espírito voltado para esse amor, para essa justiça, para essa verdade, para essa luz, nós compreendemos Deus realmente como Deus é. E Deus é isso: amor, justiça, luz e verdade. O resto que se fazem é parolas, é fogo estranho. A imaginação humana para criar um teatro para as pessoas serem atraídas, porque as pessoas gostam de pão e circo, teatro, apresentação, pirotecnia, enquanto as maldades vão acontecendo dentro do campo real, as falcatruas acontecendo à nossa volta, as pessoas, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, elas são manipuladas, elas são logradas, e o povo é escravizado por falta de conhecimento. Peça sabedoria a Deus que Ele dá, não lance em rosto. Dentro da humildade simplória, a manifestação de Deus aqui na nossa volta, dentro desse cenário onde Deus está. E isso é muito bom, agradável. Eu estou em paz, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Shalom.